Boa tarde, meus amigos queridos, como estão vocês? Desejo que estejam todos bem. Nós estamos aqui de volta com o nosso estudo do Evangelho e hoje temos uma novidade. Hoje é o nosso penúltimo vídeo nesse formato. Por quê? Porque no dia 3 de outubro nós vamos retornar ao presencial no novo horário às 17 horas, tá? E eu espero todos vocês lá. Na semana que vem, a Cláudia Amaral ainda vai fazer um vídeo que vai ser o encerramento desse ciclo de vídeos e eu já quero aproveitar esse momento para agradecê-la por ter tido essa iniciativa tão importante, tão necessária, né? Ela que começou com tudo lá no março de 2020, plena pandemia, e que nos lembrou, que veio e correu atrás, né? Porque a gente estava em casa, isolado, pensando que ia ser 15 dias, e depois a gente viu que não era 15 dias coisa nenhuma. Então, ela teve essa ideia da gente fazer, primeiro tentamos fazer ao vivo, mas no meu caso não foi possível fazer ao vivo, então nós optamos pelos vídeos, e estamos aqui agora encerrando esse ciclo e voltando para o nosso estudo do Evangelho no presencial. É claro que eu também quero agradecer a todos os nossos corações queridos que foram incansáveis na gravação de muitos vídeos, né? Toda segunda-feira tínhamos vídeos novos, tínhamos colaboradores novos fazendo vídeo, mas também quero agradecer aqueles que trabalharam nos bastidores, o Flávio e a nossa Priscila, que é incansável e que nos permite colocar os vídeos no YouTube. Então, nossa gratidão a todos eles. Agora, nós vamos fazer a nossa reflexão do Evangelho. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15. Nós vamos continuar, né, estudando o capítulo 15, que se chama Fora da Caridade Não Há Salvação, porque na semana passada, seu Carlos, na anterior, a Deise, os dois já começaram a falar, a refletir sobre esse capítulo, né? Hoje nós vamos nos deter nos itens 8 e 9, que são as reflexões de Kardec sobre as duas máximas, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Kardec vai nos explicar por que o Espiritismo não defende essas duas máximas, né? Essas máximas, né, a fora da igreja não há salvação era a proposta da igreja na época, e a fora da verdade não há salvação era a proposta da ciência na época, que eram as duas correntes que se disputavam o poder naquele momento, né? E depois nós vamos finalizar esse estudo de hoje com o item 10 das Instruções dos Espíritos, que é uma linda mensagem do apóstolo Paulo, foi dado em 1860 em Paris, e ele vai nos explicar por que o Espiritismo, que segue o Evangelho de Jesus, escolheu como bandeira a máxima fora da caridade não há salvação. Bem, mas antes de começarmos com nossos estudos, vamos para aquelas nossas perguntinhas básicas de reflexão do tema. A primeira que eu faço é: o que significa salvação? O que seria salvação, gente, para nós? A salvação é algo interno ou é algo externo? Nós precisamos que alguém nos salve? De quê? Bom, e o que é a verdade? Quem pode garantir a verdade? Qual que é a verdade verdadeira, como se diz lá em Minas? Bom, e o que significa a religião? E a igreja, gente? O que é o significado da igreja para nós? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque é muito importante nós refletirmos sobre o significado das palavras para nós podermos estudar e entender melhor as explicações daquilo que está sendo nos orientado e nos informado pelo Kardec e pelo Paulo. No Espiritismo, salvação é o mesmo que uma constante evolução. Salvação é a busca interna de conexão com o bem, de conexão com o Criador, de conexão conosco mesmo e com o outro e com tudo que há na natureza, no universo, porque foi criado pelo Pai, né? Na doutrina espírita, nós acreditamos em reencarnação, acreditamos em pluralidade dos mundos, pluralidade das existências por causa da reencarnação. Então, se a vida continua em muitos planos, nós vamos nos salvando todo dia.
né? Na medida em que nós vamos nos aperfeiçoando e aprendendo a amar a Deus e o próximo como a nós mesmos, conforme nos ensinou Jesus. Então, para o Espiritismo não existe uma salvação única, acabou a vida e a gente vai para um lugar, que a gente vai ser salvo e vai para um lugar, vai ficar lá feliz da vida, não fazendo nada, ou então a gente não vai ser salvo e vai para outro lugar que seja ruim. Não é assim que a gente acredita no Espiritismo. Bom, a religião vem do religare, que significa religação. E que são o quê? São caminhos para nos ajudar nessa nossa conexão com o Criador. Já as igrejas são aquele conjunto de normas definidas pelas diversas religiões que se estabelecem e se reúnem em nome de Deus para conectar os fiéis com o Criador. Pelo menos esse é o propósito das igrejas, né? Que está ligado às religiões. Então é importante nós lembrarmos que Jesus não criou nenhuma religião e nem criou nenhuma igreja, mas Jesus nos praticou e nos ensinou o amor. Então essa é a religião de Jesus, amor. Essa é a doutrina que Jesus nos oferece. E o que é a caridade? A caridade é o mais conhecido de todos nós, porque a gente estuda, né? Já vem estudando dentro do Evangelho. Nós já vimos em vários estudos que a caridade é o amor em movimento. A caridade é aquele amor incondicional que a gente vai aprendendo a sentir pelo Criador e por todas as criaturas. E a Joana, quando ela vai analisar esse item no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela vai nos explicar assim, quando ela está exatamente analisando esse capítulo, ela fala assim: somente assim, dando e se doando, o indivíduo se salva, se liberta das paixões, se desescraviza da posse infeliz, se torna uno com o bem que frui e espalha, voltando ao reino dos céus sem estar acorrentado à terra. Esse é o sentido exato da caridade, libertação do ego e plenitude do self, que é a nossa partícula divina. É o que a Joana nos fala. Bom, então, esclarecido isso, né, esses termos, essas definições, vamos agora direto lá para o Evangelho para a gente ver o que Kardec vai nos ensinar. O Kardec, no item 8, que é fora da igreja não há salvação, e que ainda é muito usado hoje pelas religiões, então o Kardec lá vai nos explicar o seguinte, que enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é a fé comum, né, de todas as religiões, mas ao contrário, a afirmativa fora da caridade não há salvação se apoia numa fé específica, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Ou seja, o que o Kardec está dizendo para a gente? Que a gente já vê no dia a dia. Se eu não seguir a norma de uma religião específica, então eu não serei salvo. E quais são as consequências disso para nós, gente? A gente está vendo aí, né? A gente vê intolerância religiosa, a gente vê disputas, guerras, que não servem para nada, a não ser para se destruir e que estão completamente desconectadas da lei de amor. Isso, assim, não é só do passado, não é só na história da humanidade, isso é agora. A gente vê hoje ainda seitas, religiões querendo ser melhores umas que as outras e se matando uns aos outros por conta dos diferentes caminhos que se seguem, né? Mas por que isso acontece? Porque cada religião se acha a melhor, quer ser a única igreja predominante, quer ser a dona da verdade e a única salvadora, que a gente, né, sabe que não é bem assim. Bom, aí o Kardec explica que fora da igreja não há salvação, longe de unir os filhos de Deus, separa. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que, reciprocamente, se consideram malditos até na eternidade, embora sejam parentes e amigos, né? E não é isso que a gente vê?
Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, o dogma fora da igreja não há salvação, os afasta uns dos outros até no campo do repouso. E é isso que nós temos observado, né? Quantas brigas, quantas rivalidades improdutivas que surgem com essas crenças de que só há um caminho para Deus. E quantas pessoas sofrem por não serem aceitas por suas famílias, porque escolheram outro caminho diferente para se conectarem ao Criador. Não deveria acontecer isso, né? Mas infelizmente ainda é comum. E o Kardec continua assim: a máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência. Olha, dois princípios fundamentais do Espiritismo: igualdade perante a Deus e liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, os homens se estendem as mãos e oram uns pelos outros. E não é isso, gente, que Jesus nos ensinou? Todos nós somos filhos de Deus e nós merecemos o amor e o respeito, independente da religião. E aí o Kardec vai concluir assim esse item: com o dogma fora da igreja não há salvação, se excluem, se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica, não é? Então, Kardec está nos lembrando que nós precisamos aprender a respeitar as crenças de cada um e sair dessa lógica ilógica, né? De achar que o diferente é meu inimigo, que eu preciso ser combatido, né? Que o outro precisa ser combatido só porque segue um conjunto de normas, porque escolheu um caminho para se ligar ao Criador que não é o mesmo meu. Gente, não pode ser isso. Nós não temos mais espaço hoje, com a evolução que nós temos, para acalentar esse tipo de pensamento. Todos nós somos filhos do Pai, de amor, e temos o direito de seguir o caminho que mais nos aproxima de Deus. Porque todos, sem exceção, fazem parte da família universal. Não é porque o meu filho vai escolher a religião A ou B que eu vou amar menos ele. Não é porque a minha mãe resolveu mudar a religião, seguir, caminhar ao B ou não ter religião, que eu vou amar mais ou menos. Não, a gente continua amando o outro, independente do caminho que o outro escolha. Esse é o amor incondicional que Jesus nos ensina, e não amar só os iguais, né? Agora, nós vamos lá para o item 9, que o Kardec vai explicar o fora da verdade de uma salvação. Aí eu pergunto, né? O que é a verdade? Qual que é a verdade verdadeira? Kardec nos explica assim: fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. E não é assim? Cada qual quer ser o dono da verdade. Mas o que é a verdade? Quem sabe qual é a verdade? Kardec nos indaga também: que homem se pode vangloriar de possuir a verdade integral quando os conhecimentos se alargam incessantemente e todos os dias as ideias se retificam? Não é assim? A ciência está em constante evolução e todos os dias nós descobrimos coisas novas, nós passamos a compreender um pouco melhor o universo, né? Então, não tem por que a gente achar que a nossa verdade é absoluta. Ela não é, ela é relativa. Então, Kardec vai continuar assim: a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. A humanidade terrena somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. E não é assim? À medida que nós vamos evoluindo, novas descobertas vão acontecendo. Nós vamos entendendo um pouco melhor os mistérios do universo, os mistérios da criação. E nós ainda somos muito ignorantes em relação a isso, né? Então não podemos falar que a verdade verdadeira é essa ou aquela. Ainda há muito que descobrir. Kardec continua: se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de condenação geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, todos podem praticá-la. Não é assim?
vimos, né, nos estudos da caridade, a caridade considerada como o amor incondicional em movimento, qualquer um pode praticar caridade. Não precisa ser um cientista, nem um seguidor da igreja tal, da seita tal. Não, todos podem amar, todos podem aprender a amar, cada um no seu tempo, do seu jeito. E o Kardec vai continuar nos ensinando assim, que o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. Por que, gente, que o Espiritismo não tem essa máxima que fora do Espiritismo não há salvação? Porque todas as religiões são caminhos que nos unem a Deus e merecem respeito, né? Lembrando que nós somos todos filhos do Criador e que a vida de cada um importa para Deus e para nós, independente do caminho trilhado, né? Toda a vida é importante, não interessa qual é o caminho que você está seguindo. E o Kardec, com muita humildade, conclui suas explicações assim. E como o Espiritismo não pretende ensinar ainda toda a verdade, nem poderia, né? Também não diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Perpetuaria os antagonismos. Essa é uma grande contribuição do Kardec. Por quê? Porque ele, né, está mostrando que o Espiritismo não pretende ser a religião. Não, o Espiritismo é mais um caminho que nos leva ao Criador, como muitos outros, e todos merecem respeito. Então Kardec, ele é um espírito digno, porque ele realmente respeita a lei de amor. Ele nos orienta e nos adverte. Embora ele tenha feito a codificação do Espiritismo, ele não diz que só o Espiritismo salva, que só o Espiritismo é o único caminho. O Espiritismo ajuda muito, mas existem muitos outros caminhos que levam ao Pai. E aí eu penso assim que essa é, né, uma das grandes contribuições do Kardec para a lei de amor, que nós precisamos aprender a praticar um pouco mais a cada dia esse amor, que o Kardec tanto nos orienta. Bom, então, concluído as análises de Kardec, vamos ver agora a mensagem do Paulo, que está nas Instruções dos Espíritos, e tem o título Fora da Caridade não há salvação, é o item 10 para quem está no capítulo 15. Então Paulo começa assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque na sombra desse estandarte, caridade, que é o amor incondicional em movimento, eles viverão em paz. No céu, porque os homens que houverem praticado a caridade acharão graças diante do Senhor. Que não é assim, gente. À medida que nós vamos aprendendo a amar, nós nos tornamos mais fraternos, nos tornamos mais solidários, nos tornamos mais felizes, né? Por quê? Porque nós nos conectamos melhor com o Criador. E o Paulo continua: essa divisa, a caridade, que é o amor incondicional em movimento, é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Paulo é muito encantador nessa mensagem, né? É uma mensagem muito poética. Ele que é muito direto aqui, ele está sendo bem poético. E aí a Joana vai nos explicar um pouco, né, por que o Paulo está falando isso. Ela fala assim, que ajudar é se auxiliar, libertar é uma forma nobre de se tornar livre, né? Então, assim, é exatamente isso que o Paulo está explicando para a gente. Voltando lá para ele prossegue assim: a caridade, ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Olha que coisa linda. Agora eu me lembrei de um amigo meu que conheceu a Madre Teresa e dizia que a Madre Teresa, quando ela chegava no quarteirão, já se podia sentir a energia de amor dela. A energia dela chegava bem antes dela. Então o Paulo está nos falando sobre isso. Como que o amor, né, ele nos impregna e ele nos dá uma energia tão agradável, tão maravilhosa. E aí eu pergunto, e nós?
Será que nós estamos aproveitando as oportunidades para aprendermos a amar incondicionalmente, enquanto nós ainda estamos aqui encarnados? O que nós estamos espalhando em termos de amor? E o que nós estamos aprendendo? Bom, Paulo continua assim: nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando essa máxima, né, a caridade, fora da caridade não há salvação, como regra. Por isso que ela é um reflexo do mais puro cristianismo. E não foi isso, gente, que o Jesus nos ensinou? Que o primeiro e maior mandamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o Paulo continua assim: levando a caridade por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações do amor. Será que nós estamos buscando entender, alargar a nossa compreensão sobre o significado do amor? O Paulo continua: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, sempre se torna necessária a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, gente, nós precisamos aprender a agir no bem. Precisamos sair da passividade e aprendermos a amar, né? Esse é o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a Joana nos lembra que amar é dever de todas as criaturas e ninguém se pode eximir de fazer, ninguém se pode eximir de amar. Esse amor, ele deve ser incondicional, chegando à totalidade como experiência de autoiluminação e de autolibertação. Será por que nós precisamos aprender a amar? Joana explica: enquanto o ser humano se encontra nas faixas predominantes do ego, fica atado aos caprichos escravizadores. No entanto, à medida que ama, dilui as amarras dolorosas e experimenta a alegria da liberdade. Altera-se-lhe então a emoção e todo o ser se transforma em um feixe de ternura, de ação dignificante, de paz irradiante. E é isso, né? Quando eu falei da Madre Teresa, e a todos aqueles que são iluminados, a gente vê ali um amor, uma aura, uma energia maravilhosa. E nós mesmos sabemos, quando nós estamos felizes, quando nós estamos praticando o amor, o qual a gente fica alegre, leve, satisfeito com aquilo que a gente está aprendendo e fazendo, né? Então é por isso que Jesus nos ensina o amor desde sempre, né? E o Paulo então vai encerrar essa belíssima mensagem assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem a luz do Espiritismo serão salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, o Espiritismo vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade, que seria, né, o amor incondicional em movimento, são discípulos de Jesus, independente da seita a que pertençam. Lindo, né? Que Paulo nos fala. Então, gente, vamos prestar atenção, vamos reler essa mensagem, né? E para encerrar as nossas reflexões de hoje, eu lembro que nós estamos no mês de prevenção ao suicídio e de valorização da vida. Aqui no nosso canal do SEI,
Nós temos várias reflexões sobre o tema. Lá no SEI, nós também temos o trabalho de atendimento fraterno, que acontece sempre, atendimento espiritual, atendimento fraterno, que acontece sempre nas quintas-feiras, às 5 da tarde. Então, quem precisar, quem desejar, é só chegar lá, que vai ter um estudo do Evangelho rapidinho, vai ter passe e vai poder, se for o caso, marcar um atendimento. E se você, por acaso, está passando por um momento difícil, lembra, gente, que a vida de cada um de nós importa, e importa muito para Deus, tanto que Ele nos criou, né? E nem sempre a vida vai acontecer mesmo do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente idealiza. Porque são os nossos karmas, são os nossos planejamentos reencarnatórios, são os nossos aprendizados. Então, tem vezes que as coisas pesam muito mais do que a gente acha que pode aguentar. Independente de se a gente segue uma religião, se a gente tem fé, mais fé ou menos fé, para todo mundo, tá? A gente tem aí um bocado de gente que é fervorosa, que é seguidora e que às vezes passa por um momento difícil, passa por uma dificuldade, e aí nessa hora, gente, a gente precisa de buscar ajuda. É muito importante buscarmos ajuda para aprendermos a lidar com os desafios da vida, com as dores, com as frustrações, com o vazio que às vezes acontece pela ausência, pela morte, por várias situações, por uma doença, né? Então a gente precisa, nesses momentos que a gente fica mais vulnerável, que a gente vê que não vai dar conta sozinho, então vamos buscar ajuda, que a ajuda sempre virá. É claro que nós teremos que fazer a nossa parte, mas se alguém pode nos aliviar, vamos ter humildade de procurar esse socorro, né? E também eu queria falar para aqueles, que por acaso perderam um ente muito querido pelo suicídio, ou então aqueles que estão nos ouvindo e que estão no plano espiritual e por um acaso deixaram o planeta por conta do suicídio, eu gostaria de lembrar que não se desesperem. Não se deixem levar pelo desespero. Procurem ajuda também, porque a ajuda de Deus está em todos os planos, e em todas as religiões, não é só no espiritismo não. E não só no mundo encarnado, não, os desencarnados também têm ajuda, né? Então, vamos procurar ajuda para superar essa dor, para superar essa culpa que às vezes a gente carrega, para sair desse vazio que às vezes nos leva para lugar nenhum. Enfim, vamos nos preparar para as novas oportunidades de refazimento. Por quê? Porque sempre surgirão, mas é preciso que a gente procure ajuda, que a gente se cure, que a gente possa realmente estar em condições de seguir em frente. E todos nós vamos seguir, não vamos parar no meio do caminho. Se a gente por acaso cometeu algum equívoco, vamos acertar, novas oportunidades acontecerão para que possamos acertar, novas provas irão vir para que a gente possa acertar o passo, né? Lembrando que nós estamos no planeta de provas e expiações, estamos aprendendo também. Então, gente, isso posto, eu vou ficar por aqui, relembrando sempre que o Criador é justo e amoroso e que Ele nos oferece sempre o esclarecimento e os recursos necessários para o nosso enfrentamento, para o enfrentamento dos desafios e também para a cura dos nossos sofrimentos. Não se desesperem, busquem ajuda. Então é isso, olha, beijos carinhosos nos corações de todos, tenham uma boa semana e não se esqueçam, segunda-feira que vem a Cláudia encerra esse ciclo de vídeos e no dia 3 de outubro, no novo horário, às 17 horas, nós vamos estar juntos presencialmente lá no SEI, fazendo o nosso estudo do Evangelho. Beijos!